Talvez hoje seja um daqueles dias. Um dia em que alguém próximo, alguém em quem você confiava, te machucou profundamente. E aquele desejo de vingança começa a surgir no seu coração. São exatamente nesses dias que a nossa fé é posta à prova. É quando temos que tomar a decisão consciente de continuar seguindo Jesus, não importa o custo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está desamparado. Deus está com você. Ele está torcendo por você, te dando a capacidade de superar qualquer desafio. Ele te encheu com o seu Espírito Santo, que é poderoso para vencer todas as forças da escuridão. Você já experimentou dizer estas 4 palavras simples? Fica comigo, Deus. Ou talvez você já tenha orado em silêncio. Esteja comigo, Jesus. Ou quem sabe, dá-me forças, Senhor. É incrível como 4 palavras tão simples podem fazer uma diferença tão grande. Elas dizem muito. Sabe, eu percebi uma coisa. Conforme eu fui amadurecendo, tanto em idade quanto espiritualmente, a minha necessidade do Senhor só aumentou. A minha necessidade de tê-lo comigo cresceu. A minha necessidade de que o Senhor estivesse ao meu lado se tornou indispensável. E é por isso que eu preciso tanto de Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo porque eu já tentei resolver as coisas do meu jeito. Mas eu sempre me deparo com a dura realidade de que, por conta própria, é impossível vencer. É impossível encontrar uma solução definitiva. É impossível ter paz de espírito se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso de Jesus porque existem fortalezas na minha vida, talvez na minha família, que eu não consigo quebrar com a minha própria força. Eu preciso da força e do poder que existem no sangue de Jesus Cristo. Eu preciso de Deus porque a vida é complicada. Eu tenho problemas. Problemas que muitas vezes prefiro não discutir com ninguém, porque as pessoas tendem a julgar antes mesmo de olharem para suas próprias falhas. Então, eu preciso desesperadamente de Jesus. Ele é o único que me fez um convite aberto, que está lá no Salmo 55, versículo 22, onde a Bíblia diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Veja bem, eu preciso de Jesus porque eu não consigo me salvar. Eu não consigo me redimir. Eu não consigo me libertar. E com toda a certeza, não existe nenhum outro ser humano neste planeta que possa me oferecer a redenção, a salvação ou a vida eterna que Jesus Cristo pode me dar. Por isso, preciso ser honesto. Às vezes, quando as coisas ficam realmente difíceis, eu me pego simplesmente orando 4 palavras repetidamente. Esteja comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Às vezes, quando a tentação bate à porta, eu me encontro orando em silêncio. Dá-me força, Senhor. Dá-me força, Jesus. E se você se identifica com o que eu estou dizendo, eu te encorajo a se levantar. Permaneça firme na palavra do Senhor. Pegue as coisas que estão te sobrecarregando. Pegue esses fardos que te oprimem e entregue-os a Jesus Cristo. O Salmo 121, versículos 1 e 2 diz: levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a verdade para você e para mim hoje. A nossa ajuda vem do Senhor. Quero te encorajar a seguir o exemplo de Davi. Ele clamou ao Senhor. Então, antes de procurar ajuda em qualquer outro lugar, antes de olhar para qualquer outra pessoa, antes de começar a tirar conclusões apressadas sobre o porquê das coisas estarem acontecendo, clame ao Senhor. Busque o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Invoque o leão da tribo de Judá. Invoque aquele que anda sobre as águas, aquele que pode falar com o vento, e o vento obedece. Porque se você não fizer isso, como vai conseguir romper essa barreira que está na sua frente? Como você vai superar essa luta se não clamar ao Príncipe da Paz? Eu te encorajo a invocar o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quando se torna uma luta, até mesmo para ler a Bíblia, quando orar parece um peso, então simplesmente clame a Jesus, aquele que comanda milhões de anjos, aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Seja qual for a situação que você enfrenta hoje, em qualquer circunstância, Deus quer que você o invoque. Jeremias 33, versículo 3 diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
O Salmo 50, versículo 15 diz: Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Ao olharmos para a palavra de Deus e para as suas promessas, Ele nos encoraja dizendo: Confie em mim nos momentos de dificuldade, e eu te resgatarei. Ele diz: Permaneçam em mim, e eu os restaurarei. Ele diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Portanto, deposite a sua esperança em Deus. Ele tem a solução perfeita para cada situação. Ele tem a força necessária para te sustentar nos dias bons e nos dias difíceis. Por isso, eu te encorajo hoje a mudar sua perspectiva. Ore para que Deus te dê uma nova visão, uma perspectiva firmada na fé, para que você possa enxergar seus problemas através das lentes da fé e se concentrar novamente na promessa de Romanos 8:28, que diz: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, quero falar com a pessoa que pensa que jamais se recuperará da dor e da culpa de um pecado. Para você que está se sentindo inútil e cheio de vergonha, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Jesus Cristo se sacrificou na cruz para que o seu pecado, o seu erro, fosse perdoado. Ele não te define. A segunda coisa que quero que você saiba é que o diabo adora condenar. Ele adora apontar o dedo. Ele adora te fazer sentir vergonha e tentar te afogar em culpa. Você precisa estar ciente disso. Precisa ser sensível à diferença entre se sentir culpado porque foi convencido do pecado pelo Espírito Santo e se sentir culpado porque está sendo condenado por Satanás. O Espírito Santo convence e isso leva ao arrependimento e à mudança. A condenação de Satanás te paralisa e te afasta de Deus. Não caia nessa armadilha. Escolha a liberdade que Jesus te oferece. Entregue tudo a Ele, confie nele e você verá a restauração que só Ele pode trazer. Cuidado para não confundir arrependimento com condenação. O arrependimento te leva a mudar. Já a condenação do inimigo quer que você se sinta sem esperança e sem valor. Você precisa estar ciente disso. Escute, você tem que fazer alguma coisa. Não deixe esse inimigo se infiltrar sem ser notado. Você não pode deixar o diabo andar livremente, dominando sua vida como se você não fosse um filho de Deus. Chega de resistência passiva. Chega de tolerância. Chega de apenas esperar a libertação. É por isso que você precisa chegar a um nível em que esteja desesperado por Deus. Desesperado na sua busca. Desesperado por libertação. Persiga a Deus sem parar até encontrá-lo. E isso leva tempo. É um espírito de fé desesperada. Uma fome desesperada por Deus que vai impactar sua família, seus filhos, suas finanças. Você tem esse espírito de desespero? Pergunte à mulher com o fluxo de sangue, que buscou desesperadamente sua cura de todas as formas até tocar na orla da veste de Jesus. É esse tipo de espírito que atrai a atenção de Deus. Nossa fome por Deus deve ser maior do que nossa fome por qualquer outra coisa. Pare de dar atenção a tantas coisas diferentes. Talvez você esteja buscando coisas boas, não pecaminosas, apenas querendo melhorar sua vida ou carreira, mas estou te pedindo para ter um desespero, uma fome intensa por Deus que supere tudo. Corra atrás do emprego dos seus sonhos, mas busque a Deus em primeiro lugar. Construa seus negócios, mas busque desesperadamente a Deus em primeiro lugar. Vá atrás dessa carreira, mas certifique-se de dedicar o tempo e o esforço para buscar a Deus primeiro. O que você está buscando? Porque buscar a Deus é a chave que destranca todo o resto. A Bíblia diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Que parte do seu dia você está oferecendo a Deus? O que você está sacrificando para passar tempo de qualidade com Ele? Quais são suas prioridades? Porque quando você busca a Deus, você se coloca em um lugar onde pode encontrar o curador, não apenas a cura. Você se coloca na posição de encontrar o Redentor, não apenas a redenção. Sim, temos coisas para fazer e a vida acontece, mas Deus está te chamando. Onde você está? Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Tenha um espírito desesperado, um desejo e uma obsessão por pureza e santa paixão. Amigos, minha mensagem para vocês hoje é: permaneçam firmes no Senhor. A vida é muito imprevisível.
Você nunca sabe o que o amanhã reserva. Conversei com pessoas que me disseram que suas vidas mudaram num instante por causa de uma decisão errada. Conversei com pessoas que choraram ao me contar que suas vidas nunca mais seriam as mesmas, sem culpa nenhuma. Não sei se você já experimentou essa realidade da vida, onde num momento você está em paz e segurança, e no instante seguinte, o inferno se instala. E então, o que você faz? Para onde você corre quando a vida te joga no fogo? Deixe-me lembrá-lo que a Bíblia diz que o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. O dia da dificuldade chegará para todos nós, mas a Bíblia nos diz que existe uma solução, um refúgio, um lugar para se esconder, e esse lugar está em Deus. E quando digo em Deus, estou falando de comunhão com Ele. Observe todas as pessoas na Bíblia que foram libertas de problemas. Elas foram libertas porque tinham um relacionamento com o Senhor. E quando o dia da angústia chegou, elas tinham para onde ir, para onde correr. Tinham a quem recorrer. Daniel já tinha um relacionamento com Deus antes de ser jogado aos leões. Davi tinha um relacionamento de longa data com o Senhor antes de pisar no campo de batalha com Golias. O mesmo pode ser dito sobre Moisés antes de ele enfrentar o faraó. Veja, quando todas essas pessoas enfrentaram seu dia de angústia, elas permaneceram firmes no Senhor. Elas já tinham um relacionamento, já estavam em comunhão com Deus. E esse é o segredo. Um dia, todos nós enfrentaremos problemas. Mas há uma diferença quando os problemas te encontram em Deus. Você pode ter lutado as batalhas da vida estação após estação em várias áreas da sua vida, sua família, sua saúde física, mental e emocional. Mas deixe-me dizer, você pode resistir à tempestade, você pode sobreviver aos problemas, você pode suportar o fogo se permanecer firme em Jesus Cristo. A alegria do Senhor será a sua força. Você não é grato pelo fato de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Porque quando a vida nos surpreende, podemos nos manter firmes em um Deus que resistiu ao teste do tempo. Portanto, não permita que os desafios da vida abalem sua fé. Permaneçam firmes no Senhor para que Ele possa lutar as suas batalhas. Quero encorajar e motivar vocês. Sim, vocês estão em guerra. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você estará em guerra. Você está em guerra contra os governantes, as autoridades, os poderes deste mundo sombrio e as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Quero lembrar que a palavra é fundamental tanto para sua postura defensiva quanto ofensiva como cristão. Então, quando você enfrentar o dia mau, lembre-se de 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Lembre-se de Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem pavor deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor está com você, e as promessas da palavra de Deus devem te dar a confiança para enfrentar o mal com coragem. Agora, vamos orar. Querido Senhor, nestes dias, numa era onde enfrentamos tantas tentações e há tanta maldade ao nosso redor, oramos, Mestre, para que nos ajudes a permanecer firmes e não ceder ao pecado ou ser levado pelo mal. Romanos 13:13 diz: Vivamos decentemente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em desavença e inveja. Pai, ajuda-nos a andar em retidão e na verdade da Tua palavra, que sejamos guiados pelo Espírito Santo quando as provações da vida vierem. Dá-nos a graça de permanecermos firmes. Querido Mestre, quando o diabo nos ataca e tenta nos desanimar, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, com o ânimo elevado pela Tua palavra. Senhor Jesus, Tu és o meu grande defensor, meu poderoso protetor. Apocalipse 12:11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas a ponto de fugirem da morte. Sou abençoado porque estou protegido pelo Teu sangue, Senhor, o precioso sangue do Cordeiro de Deus. A Tua palavra me diz que posso vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho.
E assim, eu invoco o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a minha família. A palavra do meu testemunho é que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é vitorioso e triunfante. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor Jesus, tu nunca perdeste uma batalha. Não há ninguém que possa te desafiar, e por isso deposito firmemente minha confiança em ti. Tu és a razão pela qual sou mais que vencedor, a razão pela qual meu coração está cheio de ousadia e coragem. Pai, a tua palavra em Josué 1:9 diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu oro, Senhor Jesus, para que nos capacites, nos dês força para permanecermos firmes quando o espírito do medo quiser nos derrubar. Dá-nos força e coragem quando o espírito do medo quiser nos deixar fracos e amedrontados. Somos abençoados e nos regozijamos ao saber que tu, Senhor Deus, estás conosco aonde quer que formos. Senhor, nós nos humilhamos, nos submetemos e nos rendemos a ti, Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a deixar de lado o orgulho e quaisquer pensamentos que nos digam que somos fortes em nossa própria força. Em vez disso, lançamos sobre ti todas as nossas preocupações, ansiedades e problemas. Entregamos tudo a ti, Senhor Jesus, porque tu és um Deus que se importa conosco com o mais profundo afeto e nos guardas continuamente. Que a tua palavra se estabeleça em nossos corações e seja a âncora de nossas vidas. Não temeremos, em nome de Jesus, pois o Senhor jamais nos deixará, nem nos abandonará. Obrigado por ouvir esta oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Nós podemos fazer planos, anotar nossos objetivos e metas. No entanto, a Bíblia diz em Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito de Deus para a sua vida é o que prevalecerá. Às vezes, não é fácil aceitar isso, porque o plano de Deus exige que confiemos nele, que caminhemos às cegas neste mundo natural, mas com visão perfeita pelos olhos da fé. Jonas fugiu do plano de Deus e acabou na barriga de um peixe. Noé seguiu o plano de Deus e foi salvo. A mulher de Ló desviou-se do plano de Deus e foi transformada em uma estátua de sal. José confiou nos planos de Deus e se tornou o governante do Egito. Sansão ignorou as instruções de Deus e perdeu sua força sobrenatural. Josué se apegou ao plano de Deus e os muros de Jericó desmoronaram. Entende onde quero chegar? O plano de Deus sempre resultará em bem. Mas quando você se desvia dele, você se expõe a ataques e ao julgamento. Confiar no plano de Deus não é fácil, mas é necessário. A Bíblia diz em Provérbios 3:5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Fomos condicionados a confiar em nossos sentidos, na ciência, em coisas que podem ser verificadas. Mas confiar em Deus exige que a gente vá contra tudo isso. Exige que você ignore o que vê ou entende. Significa aceitar o conselho do médico, mas saber que ele não tem a palavra final. Significa ignorar o que o apresentador de notícias está dizendo ou o que a economia está fazendo. Isso é confiar no Senhor com todo o seu coração, mente e alma. Portanto, eu te encorajo. Não confie em suas habilidades, não confie no dinheiro, não se apoie em suas próprias forças. Em vez disso, confie em Jesus.